Esse vídeo aqui vai tratar de algo extremamente sensível aí para quem vive as suas rotinas de administração de redes, que são determinadas mensagens que nós somos confrontados aí, que assustam. Eu vou falar de algumas delas aqui. Então são mensagens de terror. Primeira delas, quando a gente vê esse tipo de tela, esse tipo de janela, essas mensagens com detecção de arquivos suspeitos ou, infelizmente, telas como essa aqui de ransomware. Então isso aqui estraga qualquer final de semana de um administrador. Outro caso, que também é um terror. Não necessariamente porque a ferramenta é um terror. Então aqui temos o caso do Nagios, do Zabbix, mas a quantidade de alertas críticos, isso representa problemas. Então, nada pior que se chegar num final de semana, numa sexta-feira, ou até mesmo uma segunda-feira, e tá um banho de sangue com alertas em vermelho aí na sua ferramenta de administração, de gerenciamento de rede. Mensagens tais como essas aqui, de erro interno do servidor, problema de permissões de acesso, páginas que não podem ser mostradas, objetos não encontrados, conexões resetadas, quando está se fazendo acesso via navegador a sistemas, a aplicações, ao portal da empresa, ao sistema de registro de ponto. Não é assustador? Espaço em disco. Outra mensagem que ninguém deseja. Coisas como não temos mais espaço no dispositivo, erros similares aqui numa instalação de um pacote, erros no sistema operacional Windows. Isso aqui toma um tempo considerável. Claro que isso aqui é uma coisa que tem que ser monitorada, mas em vários casos aparecem esses erros aqui e não é especificamente erro de espaço em disco. Em caso de Linux, muito comum, mas é erro de falta de blocos, né? Falta de inodes para escrever novos arquivos. Então tu faz lá um comando, por exemplo, um df para ver o espaço em disco, tu tem 50% ocupado e dando essa mensagem aqui. Então a sugestão é que faça um uso desse parâmetro aqui, "-i", e aí vai aparecer que não existem mais possibilidade de criações de arquivos. Então, erros como esses aqui, né? Só um exemplo, que nem sempre é tão simples, né? É só acrescentar mais espaço ou apagar arquivos, né? Tem mais coisas envolvidas. Por isso aqui são mensagens do terror. E usuários e senhas. Então, coisa mais chata que pode ter é esqueci minha senha. Eu estou falando do ponto de vista aqui do administrador de redes, certo? Não é um usuário comum. Isso aqui é comum. Para um usuário comum isso é natural. Mas precisamos, numa emergência, acessar um servidor que está um tempo sem uso. Ai, qual é a senha? Ou bloqueios, né, de contas. Comum ter uma conta salva num navegador e aí ter várias tentativas aqui, ter um bloqueio na conta, ter que recuperar isso, né? Mesmo caso aqui, ó, são mensagens muito chatas, né? Então, o seu password também inspirou. Pô, logo hoje que eu tinha que acessar o sistema, eu tenho que trocar uma senha aqui, eu tenho que inventar uma senha com 30 caracteres e não pode ser as últimas 50 senhas que eu usei. Essas políticas nós mesmos criamos, né? Mas quando nós somos usuários aqui, a gente começa a repensar, né?
Que política maluca é essa? Então são mensagens que ninguém deseja receber. Depois, incompatibilidades. Então, comum acontecer de instalar alguma aplicação, de fazer uma atualização em um sistema e começar a ter mensagens do tipo que não é mais compatível. Então, essa versão dessa biblioteca não é compatível com o atual sistema. Cara, muito ruim. Outra mensagem de terror. Depois, sem conexão. Essa é clássica, né? Então, vai desde um acesso por SSH a uma conexão de rede sem fio ou quedas de conexão, né? Fazendo reconexões aqui. Pô, lá eu estava acessando o servidor aqui para fazer uma atualização e me caiu a conexão. Provedor com problemas de queda de energia, várias coisas podem causar isso, né? E o clássico aqui, tentativa de acesso, né? Com ping, por exemplo. Ninguém quer ver essa mensagem aqui, a gente quer ver respostas, né? Tudo certo. Nem sempre é assim. Um kernel panic. Então isso aqui acontece em Linux. Ninguém quer ver essa mensagem aqui, né? Por que ela é causada, essa mensagem? Vários fatores, né? Pode ser problemas de memória, pode ser problemas relacionados a drivers, a dispositivos, pode ser uma alta carga no sistema que houve, por exemplo, a sinalização para processo para encerramento, e um desses processos causou um problema, isso faz um problema em cadeia. Normalmente é hardware isso aqui, certo? Relacionados a hardware. Mas ninguém quer ver essa tela aqui, isso aqui é uma coisa horrível, certo? Claro que antes disso aqui acontecer, já se perdeu a conexão, né? Muito provavelmente. E mais interessante, o ping aqui, nesses casos, acaba até respondendo. Ping funciona. Um SSH não vai funcionar. E aí aquela ferramenta de gerenciamento lá que dá os alertas, talvez fique um alerta verde, dizendo que está tudo certo, quando na verdade tem um problema. Então, configurar uma ferramenta dessa aqui vai se tomar menos sustos e vai se ver menos telas dessas. Muito bem. Depois nós temos erro de disco. Esse aqui talvez seja um dos piores casos, né? Claro, por isso que se usa redundância, se usa discos replicados, se usa um storage com RAID 6, com RAID 10, certo? Mas dificilmente na nossa vida na administração de redes aí não vamos ver coisas desse tipo, certo? Erros de entrada e saída, escrita do superbloco, erros de escrita na mídia, detecção de problema em disco. Qual é a solução disso aqui? É trocar um disco, mas de novo, ninguém quer ver essa tela, certo? Isso aqui é encrenca, isso aqui é problema, isso aqui é retrabalho, né? Bom, esse é o nosso papel, vamos dizer, mas quando a gente puder evitar, melhor. Pouca memória. Então temos mensagens tais como essas aqui, são causadas por quê? Normalmente são aplicações que ou deram um pau, ou são mal desenvolvidas, ou os recursos de hardware não são suficientes para o uso dessa aplicação. Isso aqui é um problema, por quê? Porque normalmente nós vamos ter que, se for uma máquina virtual é mais fácil, obviamente, né? Aumentar a memória, aumentar os recursos, mas se for uma máquina física, envolve aí aquisição de memória, troca de memória, né? Às vezes aqui tu tens, sei lá, 4 pentes de memória. Aí num desses reboots não detectou 2 desses pentes. Então tu tinha, sei lá, 16 GB de RAM e aí num reboot tu passou a ter 8. Deu um erro, tu não viu. Então tu tem menos memória. Claro que isso aqui, se
uma configuração de uma ferramenta de monitoramento bem feita, seria detectado, certo? Mas aqui é o mundo dos seres humanos, né? A gente esquece, a gente deixa para outro dia, e aí vai passando. Outro erro clássico aqui, uma tela que ninguém quer ver também, é um backup quando acontece um erro na restauração. Certo? E por que acontece isso? Pode ser vários motivos, mas pode ser o backup não foi feito corretamente, porque o script não estava correto, o formato não é o correto dos arquivos, onde estava armazenado esse backup não era adequado ou apresentou problemas. Então, é uma tela, talvez das piores aqui que a gente possa ter, é algo desse tipo aqui. Um dispositivo não reconhecido. Encaixa um pouco na questão até do backup, certo? Eu tenho aqui os arquivos que eu guardei para fazer essa instalação aqui. Estão nesse pendrive. Aí tu coloca o pendrive e não é reconhecido. Já era esse pendrive. Tem um backup desse pendrive? Muitas vezes é o seguinte, né? A gente leva em consideração que não, mas eu tenho na nuvem esses arquivos que eu preciso. Só que essa tela aqui vai te atrasar, certo? Por quê? Tu vai ter que baixar os arquivos da nuvem, jogar num outro pendrive, que talvez tu vai ter que procurar um novo pendrive que esteja funcionando. Então é tudo um tempo que tu perde, né? É um retrabalho novamente, falando aqui, né? Então ninguém quer ver essa tela, isso aqui é uma tela que causa terror. Atualizações e reparações. Acontece muito no Windows isso, né? Então tu tem que reparar aqui uma instalação a partir de algum erro que aconteceu, né? Um desligamento incorreto. E algo desse tipo aqui que é muito chato, né? Vou desligar meu notebook aqui porque eu tenho que sair e atender um cliente. Aí tu desliga o notebook, estou atualizando. Mas eu não pedi para atualizar. Azar. Espera. Quanto tempo? Vou ter que deixar esse cara ligado ou esperar que a bateria aguente para ele terminar essa atualização. Então, alto risco aqui disso aqui não terminar ou ficar pela metade aí e causar problemas na inicialização. Então, tela horrível isso aqui. Né? Várias vezes eu passei por isso. Né? Encerrando uma aula. Vou encerrar a aula aqui. Vou desligar o computador para ir embora para casa. Atualizando. Não. Como é que eu vou fazer agora? E a bateria do meu notebook que eu tinha na época não durava nem 10 minutos. Tem que ficar aqui. Ficava lá 20 minutos depois da aula esperando para terminar de atualizar, para não ter risco de ter algum problema. Qual é a solução? Tira o Windows. Foi o que eu fiz. Acabou. Resolvido o problema. Impressoras. Cada vez mais as impressoras são computadores de médio porte até, né? Impressoras com 4 GB de RAM, né? Com processadores de múltiplos cores. E elas apresentam problemas que são problemas complicados de resolver. Certo? Primeiro, porque não se tem muito acesso ao sistema operacional, muitas vezes. Basicamente é atualizar firmware, né, que pode se fazer, ou fazer um downgrade, algo do tipo. Mas toma tempo nisso, né? Porque não são procedimentos padrão, então tu vai ter que procurar a documentação. Muitas vezes tem que fazer uma série de magias aí para poder fazer atualizações de firmware. Então, isso aqui é um problema que ninguém quer ver, certo? Em momento nenhum, mas vai acontecer. Um outro caso é, para quem atua em atendimento, em suporte, é a quantidade de chamados, né? Então, tem dias, por exemplo, que tu vai ter chamados em grande quantidade, mas de soluções simples, né? Soluções rápidas. Então, coisas bem básicas. O usuário pedindo uma troca de senha. Isso é tranquilo de fazer. Certo? Mas tem casos que tu vai ter tickets que vão se arrastar, né? Chamados por dias, com várias interações, com vários
né, escalonamentos de níveis. Então, a quantidade aqui às vezes assusta. Tanto pegar um número de tickets 29, mas daqui a pouco tu vai pegar 150. Um problema de, sei lá, de malware dentro de um ambiente corporativo, problemas de atualizações de Windows que causaram problemas no outro sistema. Tem dias que realmente é um terror. E uma tela dessas aqui assusta. Certo? E um verdadeiro show de horrores, né? Isso é um verdadeiro show de horrores. Que são problemas na inicialização, de não detectar dispositivos, como não detectar discos. A nossa velha Blue Screen of Death, que não é mais tão blue assim, né? Já é um light blue aqui, mas é a tela azul do nosso querido Windows. Mas não é só isso, nós temos o kernel panic do Linux, nós temos a tela roxa aqui, Purple Screen of Death, que é do VMware. Então esse cara aqui é um virtualizador, então vocês imaginem. Ver uma tela dessas aqui é muito pior do que uma tela como essa aqui. Por quê? Porque esse cara aqui é um virtualizador. Então, esse hardware aqui responde por diversos servidores, né? Diversos servidores estão aqui nesse hardware. Quando acontece isso, é um problema certo que vai te tomar muito tempo. Esse é o verdadeiro show de horrores. Então, quando uma máquina física, hospedeira de máquinas virtuais, dá um problema como esse aqui, claro que é um problema de hardware, né? Mas, se não se tem redundância, se não se tem peças para se trocar, né? Componentes para se trocar, memória, placa-mãe, CPU, controladora de disco, vai ser um horror. Bom, e aí, por último, tem o pior caso de todos, né? Que é a tela preta e vazia, ou seja, não tenho informação nenhuma, nem do que está acontecendo. Quando é que isso aqui vai acontecer na prática? Quando se liga um dispositivo e ele simplesmente, né, se aciona o ligamento, ele não liga. Ele não tem nenhuma resposta. Não tem nenhum bip. Não tem nenhum texto. Não tem nenhuma mensagem. Eu considero isso aqui o pior caso. Porque não tem nenhum início, né? Não se tem nenhuma parte para a gente começar a ver qual é o problema. Então essa tela preta aqui, ela é a mais assustadora de todas, né? Essa aqui eu considero a pior, certo? Porque pode vir qualquer coisa daqui. Muito bem. Então, pessoal, aqui são, né, mais uma reflexão aqui sobre as rotinas da administração de redes, né, de infraestrutura de TI, de suporte. Que essas mensagens aqui, elas acabam um pouco traumatizando a gente, né? A gente que vive há bastante tempo nisso aqui. Essas telas foram evoluindo, né? Eu tentei falar de forma mais conceitual aqui, não quis focar exatamente numa aplicação ou outra. Mas conceitualmente elas estão desde sempre com a gente aí, né? Então, desde que se tem PCs, né, computadores pessoais, redes corporativas, nós temos esses mesmos problemas aí. E eu considero que nós ainda vamos continuar um bom tempo com eles. Então essas aí são as mensagens de terror.